Olá, boa noite, gente. Vamos iniciar aí esta live aqui sobre análise de sonhos chamada O Caminho dos Sonhos. Depois eu vou explicar para vocês em que consiste, né, esse caminho dos sonhos, que é um encontro de grupo, né, para se analisar sonhos mútuos. É muito interessante, mas vamos lá então. Bem, nós vamos. Deixa eu só mudar minha figura aqui. Nós vamos abordar, né, o seguinte nesta noite. Por que os sonhos são importantes? Os sonhos e o inconsciente. A realidade da psique. Qual a função do sonho e as referências, né? Então, este é o nosso sumário. Bem, vamos lá. A gente começa com essa afirmação aqui do Montague Ullman, que ele foi um psiquiatra famoso, gente, que analisava os sonhos, né? Ele fazia grupos de sonhos e analisava os sonhos em grupo. E ele era muito famoso na época. Ele é da década de 70, né? Essa afirmação dele aqui eu tirei do livro dele de 1979. É um livro muito interessante. Então ele diz o seguinte: seja qual for o perigo que possa existir, não envolve o estudo dos sonhos, apesar de sua profundidade e seriedade, mas a maneira como é conduzido. Então, isso é extremamente importante. Não é o estudo do sonho, não é a análise de sonhos em si, mas a forma como essa análise, como essa apreciação do sonho é conduzida. Se a teoria tiver preferência sobre a reação sentida pelo sonhador, e se for imposta, então o sonhador pode ser prejudicado. Então ninguém pode chegar com autoridade e dizer esse sonho significa isso. Né? O sonhador pode ser muito prejudicado com isso. Conhecendo-nos melhor, ficamos mais fortes, não mais fracos. Não é perigoso trabalhar com sonhos. Não estudá-los, talvez sim. Então, olha que interessante. Eu começo, gente, essa live com essa afirmação do Montague Ullman, porque ela é muito importante e ela é enfática, ela é clara, simples nisso que ele diz. Né? Não é perigoso trabalhar com sonhos, não estudá-los talvez sim. Existe uma tribo nos Estados Unidos chamada Senoi. Essa tribo, para vocês terem uma ideia, a primeira atividade do dia é o compartilhar dos sonhos. Entre as várias tribos Senoi, gente, não se percebe conflito, não se percebe guerra de forma alguma. Né? E a gente vê, a primeira atividade que eles fazem é um contar o sonho para o outro, e ali eles compartilham, incentivam, né, até a se fazer alguma coisa lá dentro do sonho. Né? Eles têm tanta intimidade com o mundo dos sonhos, né, que eles conseguem influenciar até o próprio sonho, ter uma consciência dentro do próprio sonho. Né? Eu lembro de uma história, né, de um menino que ele estava tendo pesadelos, um monstro perseguia ele. Ele foi incentivado, né, pelos índios lá, né, as indígenas, né, a chegar, apontar pro monstro no sonho, né, e questionar ele por que ele estava fazendo aquilo e tal. E o monstro diminuiu de tamanho. Então, interessante. Aqui vemos agora uma afirmação do Erich Fromm, um conhecido psicanalista. Ele diz, né? Outra limitação é a interpretação dos sonhos ainda só ser considerada legítima quando empregada pelo psiquiatra no tratamento de pacientes neuróticos. Pelo contrário, creio ser a linguagem simbólica a única língua estrangeira que todos devemos aprender.
tá? E isso, gente, é muito importante, principalmente no mundo contemporâneo, tá? No momento em que nós vivemos hoje. A linguagem simbólica ela está muito prejudicada, tá? Um dos fatores, suponho, né, é a linguagem científica, que ela não é nada, ela não procura ser nada metafórica, né? Ela é muito literal e precisa, ela procura ser muito precisa naquilo que ela diz. E a linguagem simbólica, não, ela é ambígua. A linguagem simbólica é poética, é figurativa, é mitológica. Então, é muito difícil a gente esgotar todos os sentidos em um símbolo, né? É difícil, embora talvez isso seja possível, né? Então, é isso que diz, a gente percebe, né? O Eric Fromm está dizendo aqui, a gente percebe hoje em dia que as pessoas que são dependentes químicas, elas vão desenvolvendo com o tempo uma precariedade simbólica. Elas passam a simbolizar menos, né? A literalidade parece tomar mais conta delas, né? E a gente sabe que as pessoas com doença mental, os esquizofrênicos, né, especialmente, os esquizofrênicos, eles têm essa literalidade, eles não veem as visões deles, as manifestações psíquicas deles, como alguma coisa simbólica. Não, eles percebem aquilo de modo muito literal, né? E por isso eles são chamados assim vulgarmente de loucos. Por quê? Porque eles literalizam, né? Aquilo é uma verdade física, não é uma verdade psíquica, psicológica, emocional, né? É uma verdade física. Aqui uma afirmação do Jung. Deixa eu dar só uma mudada no webcam aqui. O primeiro passo seria que o próprio paciente procurasse entender os seus sonhos, de modo a incorporar gradualmente os conteúdos do inconsciente à consciência. Como a causa da neurose é a discordância entre a atitude consciente e o inconsciente, ele vai treinando sua independência e deixa de viver agarrado ao médico. Aqui o Jung ele faz referência ao inconsciente. O que é o inconsciente? É a nossa parte desconhecida, é a nossa parte obscura, é o porão da nossa mente, né? É o porão da nossa personalidade. Lá nós jogamos tudo aquilo que é indesejado para nós, tudo aquilo que nós não gostamos, né? Então, o inconsciente é isso. E aqui o Jung ele está incentivando, ele está dizendo que seria bom, né? O primeiro passo, né, seria que o paciente procurasse entender os seus próprios sonhos, tá? E isso aí eu já adianto para vocês, é muito difícil o próprio paciente entender os próprios sonhos. Qualquer sonhador, né? Se ele está fazendo análise, se ele está num processo de autoconhecimento, isso aqui se torna mais fácil. Mas caso contrário, isso aqui já é mais difícil, tá? E depende muito da técnica que a pessoa também está usando. Tem que ser uma técnica apropriada para ela, para aquele sonhador, né? Então, ele diz aqui também que a neurose, a maioria das doenças mentais, tá, gente? A causa disso é a discordância entre a atitude consciente e o inconsciente. A pessoa está dividida. A pessoa, ela pensa, toma certas atitudes, enquanto o inconsciente não, discorda dela totalmente. Discorda dos pensamentos, dos sentimentos e tal, né? Tem uma discordância, tem um conflito nela, dentro dela, né? E aqui o sonhador ele vai treinando sua independência e deixa de viver agarrado ao médico. Então o próprio Jung procurava ensinar análise de sonhos, né? Então, poxa, mas aí alguém pode dizer, mas um psicólogo falando isso? Não, gente, nós como psicólogos nós utilizamos a análise de sonhos, né? Psicólogos junguianos utilizamos constantemente na clínica, né? Durante uma terapia, ocorre a análise de vários sonhos, né? Só que a terapia, ela é uma coisa, ela é um processo contínuo, né? E aqui,
né? O que o Jung está sugerindo aqui, né? A pessoa saiu desse processo, ou uma pessoa comum, ela não é doente, ela não está com nenhuma doença mental, né? Ela não está com um conflito muito forte, nada impede dela ter um sonho e tentar analisá-lo por si mesma, tá? Isso todo ser humano deveria fazer. Isso aí deveria ser um hábito, gente. Os sonhos, eles são muito ricos, tá bom? Vamos lá. Uma vez, né, aqui uma afirmação do Ernest Lawrence Ross. Uma vez que os sonhos são experienciados no relativo isolamento do sono, são comumente a mais original de nossas experiências psicológicas. Então, os sonhos são muito originais. Eles saem do cotidiano, né? Quantos aí não têm sonhos muito criativos? E os sonhos fazem justamente isso, gente. Quando nós prestamos atenção a eles, quando nós os consideramos e procuramos analisá-los ou até ilustrá-los, ilustrar os sonhos, gente, é muito terapêutico, é muito interessante, tá? Então, quando nós fazemos esse trabalho com sonhos, nós os anotamos, procuramos lembrar deles, tá? Nós ficamos pessoas mais criativas. Nós acabamos ficando mais criativos. Aqui uma outra afirmação, né, do Jung. O sonho mostra a verdade e a realidade interiores do paciente, tais como elas são. Então é isso que o sonho mostra. Tá? Ele mostra a situação do inconsciente da pessoa. O que está ocorrendo no lado desconhecido dela. Tá bom? A Ana Carolina está afirmando aqui, né? Não somente, né, no inconsciente não está só o indesejado, mas também todas as nossas possibilidades futuras de personalidade. Certo, Ana Carolina? Né? Abrangendo mais, né? Eu estou me restringindo aqui mais no lado da doença mental, né? Mas a gente não pode restringir apenas a isso, né? O inconsciente realmente ele vai para o futuro, ele abre novas possibilidades, né? Como eu também disse aqui, né? Em relação aos sonhos, em relação à nossa criatividade, nós ficamos mais criativos, né? Ele é cheio de possibilidades futuras, ele é repleto daquilo que nós já reprimimos, aquilo que nós ignoramos, né? Então, tudo aquilo que, gente, está fora do nosso eu, fora da nossa consciência, daquilo que nós conhecemos de nós mesmos, está no nosso inconsciente. Então, inclusive, dons que nós poderíamos ter e nós desejamos, nós admiramos nas outras pessoas, tá? Então, esses aspectos positivos também podem ser descortinados, ajudados a florescer em nós, a se tornar consciente parte de nós por meio dos sonhos, tá bom? Vamos lá. O sonho não precisa ser decodificado, ele precisa ser elaborado. A interpretação, ao invés de substituir o sonho, o enriquece, da maneira como a crítica de arte enriquece o significado da obra de arte. Tá? Então aqui é uma outra abordagem da pessoa, né? Ele não precisa ser decodificado, né? Ele precisa ser procurar ser lido, né? Como algo, uma poesia na forma de imagens, né? E a gente procurar analogias, tudo mais, procurar associações, né? Do sonhador e tudo mais, tá bom? Bem, aqui, né, gente, eu explano para vocês de modo mais ilustrativo, né, a consciência e o inconsciente, a nossa psique. É uma forma básica de representar a nossa psique, né? Então aqui diz o seguinte: a consciência é apenas a ponta do iceberg. O inconsciente, tal como a maior parte submersa do iceberg, está fora de visão, mas é enormemente poderoso e tão poderoso quanto o iceberg submerso, se não for respeitado. Então, a nossa consciência é apenas a ponta do iceberg, é aquilo que nós conhecemos, que nós vemos na superfície. Tá? Essa superfície aqui, né, gente, desse iceberg,
essa ponta mais clara acima da água, então representa a nossa consciência. E o nosso eu, nosso ego, se encontra lá, né? A parte submersa, toda essa parte submersa é o inconsciente do iceberg, né? A parte submersa do iceberg é o nosso inconsciente. E eu afirmaria, eu diria, né, que essa parte submersa do iceberg é o inconsciente pessoal. E todo o restante do mar seria o inconsciente coletivo, tá bom? Para vocês terem uma ideia, inconsciente coletivo quer dizer o inconsciente da humanidade, né? Da onde vêm os mitos, vêm as religiões, vêm as culturas, tá? Mas isso aí já é assunto além, né, dessa live. Então, olha só, né? A consciência é o quê? O que sabemos que somos, o que percebemos em nós, a percepção de quem sou eu. Isso é a consciência. E o inconsciente é o quê? O que não sabemos que podemos ser, como a Ana Carolina enfatizou aqui no chat, né? O que não sabemos que podemos ser, o que não percebemos em nós e quem não somos. Então, quem nós não somos também está no inconsciente. A gente acha, né, durante a nossa infância, que quando a gente rejeita certas partes de nós, certos aspectos, que aí eles deixam de existir. Não, não deixam de existir. Nós apenas os separamos da nossa parte consciente, né? Mas eles vão lá para o nosso inconsciente. Outra afirmação agora do Robert Johnson. O inconsciente é a mente original da humanidade, a matriz primitiva, a partir da qual nossa espécie desenvolveu uma mente consciente e a fez evoluir durante milênios, até atingir a extensão e o refinamento atual. Então, gente, a nossa mente consciente, essa capacidade que nós temos de pensar, de usar a nossa vontade, né, os nossos sentimentos, a capacidade que nós temos de lembrar das coisas que nós lemos, tudo isso vem sendo desenvolvido pela nossa espécie há milhares de anos, né? E o inconsciente é a nossa mente original, né? Lá atrás, nós não possuíamos essa consciência toda, né? Nós não sabíamos nem falar, né? Nós não tínhamos consciência de ter um eu, um ego, né? E não tínhamos um ego, né? Havia esse inconsciente, ele é a mente original e primordial da humanidade. E quando a criança nasce e ela vai crescendo, ela está com essa mente original, esse inconsciente. E é dela que vai surgindo a consciência, né? Vai emergindo o ego. E mais tarde a criança acaba dizendo: eu quero isso, eu não gosto disso, etc. Então, todo esse desenvolvimento da humanidade que ocorreu, esse desenvolvimento da consciência, se repete na criança. Tá? Bem, vamos lá. Outra afirmação do Johnson. O sonho é como uma tela onde vemos várias personalidades interiores que compõem nossa personalidade e a dinâmica entre as forças que compõem o inconsciente. A interação das imagens representa exatamente a dinâmica que se processa em nosso íntimo. E aqui, né, gente, eu peguei essa imagem aqui, que é um rosto composto de vários outros rostos, né? E olha que interessante. É uma analogia boa para essa afirmação do Johnson aqui, né? Nós temos várias personalidades, nós temos a ilusão, gente, de que nós somos uma pessoa só, por causa do nosso nome, talvez, né? Pelas pessoas nos chamarem pelo nosso nome, né? Ou fulano de tal, né? Você, né? Mas na verdade, lá dentro de nós, nós somos uma multidão, né? Como diz Walt Whitman, né? Como diz Nietzsche também, né? Nós somos vários, né? O Nietzsche tem uma afirmação muito interessante a respeito disso, né? Então, nós somos muitos e nós não sabemos como lidar com essa multidão de eus que tem dentro da gente.
Os sonhos costumam representar, gente, essas nossas várias partes como pessoas que nós não vemos há muito tempo, não temos muito contato há muito tempo, ou pessoas desconhecidas. Então, quando a gente vê pessoas desconhecidas nos nossos sonhos, ou pessoas que não temos contato já há um bom tempo, então provavelmente esses sonhos aí estão retratando de nossas partes, né? A interação dessas partes aí, desses aspectos, dessas subpersonalidades, né, está retratando os conflitos ou os processos que nós estamos passando interiormente. Os sonhos e o inconsciente, né? O inconsciente é um universo maravilhoso composto de energias invisíveis, forças, formas de inteligência, até personalidades distintas, que não são percebidas, mas que vivem dentro de nós. Ele é a fonte secreta de muito do que entendemos como nossos pensamentos, emoções e comportamentos. Tá? Mais uma vez aqui estamos falando de personalidades, né, distintas dentro de nós. E é muito fácil a gente detectar elas no cotidiano. Por exemplo, quem que não tem um pensamento que não deseja ter? Quem não tem um sentimento ou uma lembrança? Quem já não passou pela experiência de ter uma música na mente, né? Ficar cantarolando ou lembrando de uma música mentalmente e não conseguir parar, né? Essa é uma atividade do inconsciente, né? Isso aí é o inconsciente, é a manifestação do inconsciente, de alguma subpersonalidade nossa, de algum aspecto nosso que está insistindo em aflorar, em dizer assim: eu estou aqui, olha para mim, tá bom? Então, vamos lá. Se eu reprimo minhas fantasias, elas formarão um foco de infecção. Como um corpo estranho causa um acúmulo de pus. Quando razoável, eu tenho de admitir a fantasia, engoli-la. Se eu a aceito, eu a assimilo e a agrego à minha formação mental e psicológica. Eu regularizo o meu inconsciente ao assimilar os fatos. O sonho é uma tentativa de cura, de assimilar coisas ainda não digeridas. Isso é uma afirmação do Jung. Tá? Então, muitas vezes, por exemplo, quando nós passamos por um trauma, esse trauma é como um corpo estranho na nossa psique, na nossa personalidade, né? Vamos dizer assim. É como se fosse um corpo estranho. E a nossa psique tenta assimilar esse corpo estranho. É como se formasse um ponto de pus, um furúnculo, né? Como está aqui na ilustração. Uma maneira do corpo se proteger daquele corpo estranho, né? Mas no caso da nossa psique, né, a tentativa é de integrar aquilo, de fazer parte, de fazer incorporar aquilo, para que não faça mais mal, né? Então, e nós, como é que ele faz isso? Por meio dos pesadelos, no caso de um trauma, né? Então, o pesadelo ele pode apresentar o trauma várias vezes, né? Um paciente meu, por exemplo, já passou por uma explosão numa fábrica. Então, ele tinha sonhos onde ele revivia essa explosão. Por quê? Porque, como forma de proteção, né, o ego tenta rejeitar aquilo, aquela dor, né, porque é muito desconfortável. Né? Mas o inconsciente vem e apresenta: olha, você viveu isso, né? Essa experiência que faz parte de você também. E ele vai apresentando e reapresentando aquilo até a pessoa assimilar, conseguir assimilar de alguma forma, tá bom? E se a pessoa passar por um processo terapêutico, isso aí será assimilado de forma mais rápida. Vamos lá. Vamos entrar agora na realidade da psique, né? Aqui diz o seguinte, né? A pergunta mais provável que nós geralmente fazemos é o quê? Esses detalhes do sonho aconteceram realmente ou aconteceram apenas
no sonho? Né? Podemos perguntar isso, né? Será que aconteceram, né? Né? A questão mais adequada não é essa, tá, da gente fazer, mas sim, isso aconteceu na realidade do sonho ou na realidade física, no mundo dos sonhos ou no mundo comum, tá bom? Porque quando a gente pergunta assim, né, aquilo que aconteceu foi no sonho ou foi realidade, né? Aconteceram realmente? Porque nós, gente, psicólogos, a gente sabe que aquilo que acontece no sonho está acontecendo de forma real. É real para o sonhador. Tanto que o sonhador pode acordar de um pesadelo daquilo que está acontecendo no sonho. Então, é real, né, aquilo que acontece no sonho. Agora, nós costumamos descartar. Não, isso foi só um sonho, isso não é real. Mas é real. Tanto que a gente trabalha isso na clínica, né, com essa realidade do sonho. Aquilo que está acontecendo dentro de você é real, tem eficácia, tem força, né? Tanto que alguém pode ficar deprimido por coisas que acontecem dentro dela e são retratadas nos sonhos. Quer mais força que isso? E aquilo que é forte em nós, que é eficaz, é real, tá bom? Então a questão mais adequada, gente, que nós devemos fazer, né? Isso aconteceu na realidade do sonho ou na realidade física? Né? No mundo dos sonhos ou no mundo comum? Né? Isso é uma maneira mais respeitosa de nós abordarmos os sonhos. Se tentarmos ignorar o mundo interior, como faz a maioria de nós, o inconsciente encontrará um jeito de chegar à vida, manifestando-se de forma patológica, através de sintomas psicossomáticos, compulsões, depressões e neuroses. Tá? E é isso que a maioria das pessoas que chegam com dificuldades, com conflitos, né? É isso que a maioria das pessoas fazem. Elas procuram ignorar, gente. Né? Nós achamos que se nós temos determinado sentimento, vamos supor, às vezes um religioso pode achar que a raiva que ele sente de alguém que o ofendeu, que essa raiva é um pecado, né? Mas não é, gente. A raiva não é um pecado. Pecado é aquilo que nós podemos fazer estando com raiva se nós a ignoramos, se nós ignoramos a raiva que nós temos. Né? Porque se de repente, né, acontece algo, sentimos raiva, nós ignoramos. Depois acontece outra coisa, ignoramos de novo a raiva. Né? Nós vamos acumulando todas essas raivas e todos sabem o que acontece. Podemos acabar explodindo e aí sim ocorre, né, em relação ao religioso, ocorre o pecado. Né? Então, nós temos que tomar muito cuidado com o nosso mundo interno. Não podemos ignorar as coisas que ocorrem conosco, que ocorrem internamente. Né? Essas coisas não devem ser rejeitadas, nós não podemos ter preconceito delas. Né? Devemos aceitar tudo. E aceitar não quer dizer a gente concordar. Né? Podemos muito bem aceitar aquilo que está acontecendo, um pensamento, um sentimento, uma emoção, uma lembrança, uma imagem, sei lá, qualquer coisa que pode nos fazer ficar louco. Podemos aceitar isso e não concordar. Não, tudo bem. Você existe, está aí, né? Isso existe em mim, mas não concordo com isso e tal. Temos todo o direito de fazer isso, né? Agora vamos lá. Continuando com a realidade da psique, né? A individuação é o quê? É o processo realizado ao longo da vida, no sentido de nos tornarmos o ser humano completo que nascemos para ser, de construir a nós mesmos. As características e possibilidades humanas universais são combinadas em cada um de nós diferentemente, tornando-nos únicos, individuais. Então, individuação, gente, significa nós nos tornarmos
não divididos, né? In quer dizer não. Dividuar, dividuação quer dizer divisão, né? Então, individuação, não dividido. Então, é o processo de nós nos tornarmos inteiros, não divididos, tá bom? De nós nos tornarmos aquilo que nós nascemos para ser, tá? E isso não significa de maneira alguma nós nos tornarmos um carrasco, né? Ninguém nasceu para ser um criminoso, tá? Não significa isso, tá? A criança, quando é corretamente educada, respeitada, levada a ser quem é, ela vai dar um adulto respeitoso, né? E tudo mais, um adulto completo. Vamos lá. O processo formador dos símbolos do inconsciente é a fonte do espírito humano, né? O nosso inconsciente ele forma muitos símbolos e ele é a fonte do espírito humano, tá? Da cultura humana, das religiões, etc. A linguagem sempre começa como uma linguagem simbólica. A nossa própria linguagem, gente, começou lá atrás como uma linguagem simbólica. À medida que aprendemos a interpretar os símbolos, adquirimos a capacidade de perceber a ação do inconsciente dentro de nós. Então, os símbolos eles são muito importantes. Quando falamos de símbolos aqui, gente, estamos falando dos elementos do sonho, de um sonho, por exemplo. Ou podemos falar dos elementos da nossa cultura, os elementos culturais, os contos, certas histórias, né, populares, certos ditos populares, todos podem ser símbolos, são símbolos. Né? As nossas religiões são repletas de símbolos, tá? De elementos assim que significam muito mais. Nós não podemos, de frente a um símbolo, perceber a multidão de significados dele. Né? Um símbolo ele é repleto de sentido, de significado. E a linguagem simbólica, a gente aprender a linguagem simbólica, a ler os símbolos, é muito importante. Os sonhos, eles são um raio-x subjetivo, né? Ele expressa o estado do inconsciente. Então, quando uma pessoa conta um sonho para mim, gente, eu percebo, né? Para mim, a atitude é o quê? Que aquele sonho está expressando algo do inconsciente dela, algo do lado subjetivo, que nem mesmo ela se dá conta. Uso na psicoterapia para diagnóstico, desenvolvimento do processo psicoterapêutico e prognóstico. Então, o que isso quer dizer? Os sonhos podem ser usados para diagnóstico, para você deduzir o que a pessoa tem, né, o que ela pode ter. O desenvolvimento do processo psicoterapêutico por meio dos sonhos, de vários sonhos, eu posso delinear como a pessoa está se desenvolvendo interiormente. Mesmo que ela não relate nada para mim, ó, oh, nossa, está acontecendo tanta coisa, eu estou melhorando, tá? Não precisa do relato. Se ela me deixar a par apenas dos sonhos dela, tá? Dá perfeitamente para eu perceber o desenvolvimento interno dela. E para prognóstico, os sonhos, eles preveem no que vai dar a pessoa, o processo terapêutico dela, a análise, né, a terapia dela. Se a terapia vai desencadear, né, realmente um desenvolvimento interno, psicológico dela ou não. Né? Se vai estancar em algum ponto. Os sonhos eles fazem isso também. E também podemos ter um uso pessoal dos sonhos para fins de autoconhecimento, tá bom? Que é muito usado também, tá? Que é aquilo que nós fazemos no nosso grupo Caminho dos Sonhos. Vamos lá. Os sonhos são fenômenos naturais,
não enganam, não mentem, não distorcem, não disfarçam, mas anunciam simplesmente o que são e significam. Apenas nos incomodam e desorientam porque não os entendemos. Eles falam sobre o seu assunto de modo tão claro quanto possível, de acordo com seu modo especial de ser. Então, essa, gente, é uma afirmativa do Jung. O Freud, que é outro grande, renomado psicólogo, ele discorda dessa afirmação do Jung aqui. Né? O Freud ele já diz que os sonhos enganam, distorcem, né? Que eles mentem. Para o Freud existe o significado latente e o patente. Né? Não dessa forma como eu estou falando aqui. O significado manifesto e o sentido latente. Então, tem aquilo que se manifesta por meio do sonho, né? E o conteúdo latente do sonho, que a gente pode desenvolver e descobrir pela análise. Isso aí é o Freud. Mas para o Jung, não. Os sonhos, eles falam aquilo que está lá, eles não mentem. Eles estão mostrando o que está dentro de nós. Nós que não os entendemos, não entendemos a linguagem simbólica e figurativa dele. As pessoas, gente, que entendem de arte, né, de arte visual, escultura, né, elas provavelmente têm mais facilidade de entender os sonhos do que uma pessoa comum que não entende de arte. Tá? E elas podem aplicar o conhecimento de arte delas para entender os sonhos. Os poetas também, né? Agora vamos passar para a função dos sonhos. Parece que a capacidade natural da psique de formar mitos ou de contar história é um poderoso fator organizador e de cura. Então, não é à toa, gente, que os nossos sonhos contam histórias toda noite. Né? Ele tá criando mitos, mitos pessoais para nós, né? Ele conta todas as noites histórias para a gente e nós podemos lembrar ou não. E ultimamente, a nossa capacidade de lembrar dos sonhos está ficando cada vez mais precária. Estamos lembrando cada vez menos de sonhos. Por quê? Porque durante o dia estamos prestando cada vez menos atenção dentro de nós, aquilo que se passa interiormente, né, no nosso interior. E isso prejudica a lembrança dos sonhos. As pessoas, por exemplo, que praticam meditação, relaxamento, né, oração, etc., elas, em geral, têm uma capacidade maior de lembrança dos sonhos do que as pessoas que não o fazem. Mas existem pessoas que naturalmente se lembram dos sonhos. Elas estão mais abertas, mais receptivas ao inconsciente. Tá? Agora, as pessoas mais estressadas, né, que têm muitas atividades durante o dia, que não têm tempo quase nada, muito provavelmente elas terão muita dificuldade em se lembrar dos sonhos. Então, mas o que interessa aqui, né? Os sonhos, nós temos uma capacidade natural de formar, de criar mitos, de contar histórias. Isso é natural e isso nos organiza e nos cura. Tá bom? Vou só ajustar aqui. Os sonhos costumam ficar repetindo suas mensagens até que sejam compreendidas e integradas à vida. Muita gente tem sonhos repetitivos, que repetem, né, desde a infância. Já encontrei várias pessoas com sonhos repetitivos desde a infância. Né? Esses sonhos, eles querem uma atenção do sonhador. Eles querem ser compreendidos e insistem nisso. E se a pessoa, ela nos traz, né, ela leva um psicólogo que trabalha com sonhos, se ela leva esse sonho e ele é trabalhado, podem ter certeza, algum aspecto na vida dessa pessoa, ou talvez até a vida toda dele, pode mudar em decorrência da compreensão desse sonho. Tá bom? O tanto que de energia que tem incorporada nesses sonhos repetitivos. Ainda mais se esse sonho repetir desde a infância. Né? Então ele está repetindo e geralmente eles são mais fáceis
de ser compreendidos do que qualquer outro tipo de sonho, né? Porque ele repete, gente, mas repete há tanto tempo e que, né, a configuração dele fica mais simples, ele fica mais fácil, porque o inconsciente procura facilitar que o sonhador compreenda o sonho, né? E ele fica repetindo aquilo. E só que a pessoa está patente ali, ela não quer admitir aquilo, né? Mas repete até que a pessoa possa integrar isso. Muitas vezes pode ser que, sem a pessoa trabalhar o sonho, o sonho simplesmente pare de repetir. Isso quer dizer o quê? Que a pessoa finalmente conseguiu aceitar aquilo que o sonho estava transmitindo para ela. Bem, agora vamos falar do pesadelo, né? Pesadelos são sonhos substancialmente, vitalmente importantes. Eles nos fazem acordar gritando. São eletrochoques que a natureza aplica em nós quando quer que despertemos. Uma afirmação da Von Franz, que é uma grande psicóloga. Então, pesadelos são alarmes, são uma sirene interna e que procuram despertar para aquilo que está acontecendo, que é muito importante e que nós ignoramos, né? Então, sonhos, esse tipo de sonho, né? Pesadelo, muito importante, né? De trazer, de se analisar. Ultimamente, durante Setembro Amarelo, né? Na internet eu encontrei pesquisas que afirmam os pesadelos estarem fortemente associados a ideações suicidas, a ideias de suicídio. Então, é vitalmente importante. Se alguém tem pesadelos repetidamente, é muito importante se fazer alguma coisa com essa pessoa. Ela iniciar uma terapia, ela iniciar um processo terapêutico, alguma coisa, para que isso não continue. Porque os pesadelos são alarmes. Tem algo difícil ocorrendo lá dentro da pessoa. Tá bom? Certos pesadelos repetem situações traumáticas, como que para forçar o sonhador a enfrentá-las, e assim ajudá-lo no processo de chegar a uma relação consciente com as energias estressantes e assustadoras. Foi aquilo que eu falei dos traumas, né? Muitas crianças, né, sonham com monstros, né? Recentemente recebi a notícia de uma criança que sonha com monstros. Meu filho já sonhou muito com monstros, né? Então são coisas difíceis que a criança está passando e são expressos nesses pesadelos. Tá? Já adianto aqui, gente, se a criança for incentivada, se ela puder desenhar essas criaturas horrorosas que aparecem nos sonhos, tá? É, desenhar, por exemplo, não somente o monstro, mas, por exemplo, se o monstro assusta muito, desenhar ele dentro de uma caixa fechada ou dentro de um recipiente fechado, né? Um modo de conter esse monstro. Então, será, de certo modo, poderá ser terapêutico também. Ela vai estar desenhando o monstro, né? E alguma coisa contendo ele. Ela fazendo alguma coisa com ele, né? Então, isso tá, pode ser muito terapêutico, tá bom? E quando a criança ela consegue desenhar uma situação assustadora, né, do pesadelo, é como se ela se tornasse mais consciente daquilo que o sonho quer dizer. Tá? Quando a gente desenha, ilustra um sonho, a gente está se aproximando do sentido dele, do significado dele, tá? E isso é muito terapêutico. Na linguagem do sonho, nada é à toa. Embora de forma pictórica e simbólica, né, na forma de imagem, ela é precisa, mas paradoxal, pois pode ter vários sentidos. Tá? Mas no trabalho terapêutico, geralmente, né, a gente capta o sentido que está mais patente, o sentido que é mais, que afeta mais a pessoa naquele ponto, né? Sua lógica, a lógica
dos sonhos, né, da linguagem dos sonhos, não é linear, mas dramática, mitológica. Tá? É como se o sonho fosse um teatro interno. Ela contrabalança o pensamento verbal racional com o pensamento em imagens. Fantástico, mais próximo da lógica dos mitos que da lógica cartesiana. Né? O sonho é importante por indicar inter-relações não sabidas, mas existentes. Então, todo sonho, gente, indica isso aqui, né? A grande maioria dos sonhos. Ele indica inter-relações que a pessoa não conhece de coisas. Né? Então, às vezes a pessoa, recentemente, né, recebia aí a informação de uma criança que anda muito na ponta dos pés, né? E isso antes dela fazer balé, né? Colocaram ela no balé de repente para ver o que que acontecia, né? Mas ela ainda continua com isso. E aí, né? Como é que fica? Qual o sentido disso? E os pais não sabem o sentido, né? Nós psicólogos também não sabemos. Precisamos fazer alguma coisa, que a criança às vezes passar por um processo para de repente nós captarmos qual o sentido daquilo e aí sim podemos fazer alguma coisa a respeito para que a criança consiga integrar ou entender esse andar na ponta dos pés, né? O exemplo que eu estou dando. Então, a linguagem dos sonhos é paradoxal. Ela contém opostos, coisas opostas, assim, pontos de vista opostos no mesmo símbolo. É muito interessante. O método mais importante para se chegar ao conhecimento dos conflitos patogênicos é a análise dos sonhos. Isso aqui é uma afirmação do Jung, gente, para vocês verem o quanto é importante. Já ocorreu, gente, de eu fazer análise sem abordar os sonhos, tá? De eu abordar algum paciente sem análise dos sonhos e comparando pela dificuldade dele de se lembrar dos sonhos mesmo. E comparando com aqueles que se interessam pelo sentido dos sonhos, que vão a fundo, que trazem os sonhos e a gente analisa tal, comparando o processo terapêutico dessa pessoa em que eu não consigo utilizar os sonhos para o processo terapêutico, e a pessoa que utiliza sonhos, o processo terapêutico da pessoa que usa sonhos é muito mais rápido e intenso e mais prazeroso também. Embora intenso, ele é mais prazeroso também. Né? A transformação da pessoa, né, é digna de nota. É muito interessante, gente. Então, ele diz aqui que o método mais importante para se chegar a conhecimento dos conflitos patogênicos é a análise do sonho, dos conflitos internos da pessoa. O que está causando esse conflito? Aonde está a dor? Antigamente era muito valorizado como um prenunciador do destino, admoestando e consolando como emissário dos deuses. Antigamente. Né? Hoje é utilizado como porta-voz do inconsciente. É um porta-voz do inconsciente. Né? Ele diz aquilo que está no nosso inconsciente. Sua função é revelar os segredos que a consciência desconhece. E realmente o faz com incrível perfeição. É uma outra afirmativa aqui, deixa eu ficar. Tá. Na análise de sonhos, devemos agir como decifradores de hieróglifos. Né? Essa é uma afirmação do Jung. Mas aqui, gente, ele está falando decifrador de hieróglifos, tá? No sentido, assim, de pegar não um sonho de um sonhador, de um paciente ali que ele está assistindo, mas às vezes de um sonhador que ele nem tem contato, tá? Aí sim podemos agir dessa forma aqui, tá? Mas já vimos outra informação dele, outra afirmação em que ele, né, não, isso aqui não faz sentido. Reunindo dados fornecidos pelo sonhador, tá? E aqui ele explica melhor, né?
decifrador de hieróglifos, reunindo dados fornecidos pelo sonhador, né? As ideias dele a respeito de cada símbolo, como ele reage àquele símbolo. E aí, o que acontece no sonho com aquele símbolo? Excluímos interpretações teóricas arbitrárias e consideramos eventos recentes, estado emocional e planos da pessoa. Tá? Então, gente, interpretações teóricas arbitrárias, isso aqui não existe na análise, não existe lá no nosso espaço terapêutico, né? Na terapia que nós fazemos com as pessoas. Nós não podemos pegar um sonho e falar, esse sonho significa isso, ó, você está fazendo isso e aquilo. Não podemos afirmar isso. Isso é julgamento, isso é preconceito, né? Então, não devemos fazer afirmações, interpretações teóricas arbitrárias. O próprio Montague Ullman, no início aqui dessa live, já contradisse, né, essa postura totalmente de você atuar como uma autoridade. Isso prejudica o sonhador. Estudar os sonhos, não. É essencial entender profundamente o indivíduo. Evitamos preconceitos e não impomos nossas ideias ao sonho. Os resultados podem ser surpreendentes e até desconfortáveis, exigindo paciência e uma mente aberta para mistérios da alma, aceitando-se encarar muitos pontos de interrogação. Tá? Então, assim, é um respeito total, gente, por aquilo que está vindo da pessoa. E aí vocês podem perguntar, como que a pessoa vai saber, né, que o sonho, que a interpretação que ela fez do sonho, que o entendimento que ela chegou do sonho, se aquilo está certo? A pessoa sente. A pessoa sabe, ela tem certeza daquilo. E isso influencia no estado emocional dela. A pessoa, quando ela está fazendo uma análise, ela chega a uma compreensão do sonho, isso a afeta completamente. Ela sai mudada da sessão. Tá bom, gente? Então é por meio disso que ela vai saber. Isso muda a vida dela. Tá? Então é por isso que ele afirma: os resultados podem ser surpreendentes e até desconfortáveis, exigindo paciência e uma mente aberta para os mistérios da alma. Paciência por quê? Porque uma análise de um sonho, gente, pode levar umas 3 sessões, por exemplo. 3, 4. Pode exigir um trabalho, uma arte-terapia, você desenhar, você esculpir, ou fazer uma imagem de barro, né, de argila, daquilo que está no sonho. Né? E isso transforma, é transformador. Esta última afirmativa aqui do Jung, tá, gente? É um resumo desse parágrafo aqui, tá? É um resumo, tá bom? Vamos lá. Agora vamos falar do caminho dos sonhos, que é o grupo que nós fazemos, né? Eu estou criando agora o segundo grupo, Caminho dos Sonhos. E nós já estamos fazendo um e ele está sendo surpreendente, gente. A forma como está sendo levado, né? Antigamente eu dava curso de sonhos, né? O curso mais teórico, alguma, com várias experiências assim práticas, mas o grupo Caminho dos Sonhos não é assim. Nós temos apenas meia hora de teoria e 1 hora de prática. Né? No grupo Caminho dos Sonhos temos meia hora de teoria e 1 hora de prática, onde analisamos um sonho de um membro. Tá? Um membro do grupo apresenta o sonho. O sonhador tem total controle do que revela ao grupo e ninguém impõe uma interpretação. O sonhador é a maior autoridade em relação ao seu sonho. Tá bom, gente? Por quê, gente? Assim, muitas pessoas acham que por estar num processo de análise de sonho, que todo mundo ali que está nesse processo vai descobrir, né, o sentido do sonho. Mas não é assim. O processo é conduzido de tal forma, né, que não ficamos sabendo do sentido do sonho. É claro, se a pessoa revela tudo aquilo que vem à mente dela, esse processo será mais forte, terá mais eficácia para ela. Né? Ela irá se conhecer
mais, né? Mas se ela resolver, não, é muito vergonhoso isso. Quando eu tiver mais força, tiver mais coragem, pode ser que eu compartilhe. Tudo bem, tranquilo, tá bom? Essa nova turma Caminho dos Sonhos, gente, vai ocorrer às terças-feiras quinzenais, das 19 às 20h30. É 1h30, tá? De, de análise de sonhos. Valor mensal apenas R$ 80, tá? E são terças-feiras quinzenais. Meia hora de teoria, 1 hora de prática. Início. Assim que a turma for formada. A turma, um grupo de 8 pessoas, tá, gente? Não precisa saber psicologia. A pessoa vai aprender sobre os sonhos, sobre o inconsciente e tudo mais, ao longo, né, das vivências do grupo. E vai aprender na prática, tá bom? Nesse grupo que eu estou formando às terças-feiras, gente, às 19, às 20h30, né? Falta apenas uma pessoa para fazer parte deste grupo, tá? Mas eu pretendo formar outro grupo, um terceiro grupo, e a gente continuar isso aí, tá? E fazer isso continuamente porque tem sido muito rico, muito interessante. Experiência e estudo dos sonhos. Então, isso aqui é a minha experiência, tá, gente? Em relação à análise de sonhos. Análise dos próprios sonhos em terapia por mais de 15 anos até o presente. Então, até hoje, né, eu faço terapia, levo os meus sonhos e meus sonhos são analisados, tá? Então, por mais de 15 anos, só que é mais de 15 anos que eu analiso os meus próprios sonhos, tá, gente? Vamos lá. Estudo dos sonhos e de psicologia junguiana desde 1991, né? Há mais de 30 anos, ao mesmo tempo que fazia terapia. E isso foi muito gratificante, gente. Eu estudava os sonhos e a psicologia junguiana ao mesmo tempo que eu fazia terapia, né? Então eu comparava a teoria com a prática, tá bom? Criação de página de grupos de sonhos virtual e discussão de psicologia na comunidade Carl Gustav Jung Brasil no Orkut. Isso aqui foi muito rico. Muitos junguianos que nós vemos aí hoje em dia já participou desse grupo, tá, gente? E o mérito não é meu. Depois alguém que era dono desse grupo me passou o grupo para eu gerenciar, tá? E aí a gente foi longe com isso, discutimos muito, né? Naquele tempo lá não havia pós-graduação direito no Brasil, né? Formação, acho que formação havia, mas não era tão divulgada a psicologia junguiana como é hoje. A análise de sonhos para fins de conhecimento de colegas, amigos e parentes. Então, quando eu não era psicólogo, eu fazia muito disso aqui, né? Análise de sonhos de colegas, amigos, parentes, tá? Pessoas que me procuravam por causa da página de sonhos e nunca houve problema, tá, gente? Como conforme a afirmação do Montague Ullman que a gente viu no início da live. Como psicólogo, a análise de sonhos de pacientes, criação de curso e de grupo de sonhos ao vivo, virtualmente. Tá? Então, há muito tempo também que eu analiso sonhos de pacientes, tá? Eu faço curso de sonhos, né? E grupos de sonhos ao vivo, né? Agora estou fazendo com chamada de vídeo, que é esse caminho dos sonhos, tá? Então, ele é muito interessante. Então, essa aqui é a minha experiência. Essas aqui, gente, são as minhas referências, tá, que eu utilizei nesta live. Bom,